Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu e o João Renato estou aqui para ajudá-los um pouco, em relação à bimestral de redação, para a gente entender um pouco do gênero de palestra, que é um gênero muito importante, e algumas de suas estruturas e como que a gente pode fazê-la da melhor forma possível. E bom, para a gente poder dar uma olhada, eu tô aqui com o meu texto que eu fiz, da palestra em relação ao aumento, das chuvas em São Paulo. E a gente vai dar uma olhada nas principais estruturas para que a gente possa utilizar na redação. Então vamos lá, primeira coisa que é muito importante quando a gente fala de palestra é a gente colocar um vocativo, a gente colocar a quem a gente está se dirigindo. Então nesse caso, como eu sou um representante do colégio, eu estou me apresentando e dizendo a quem, no caso os alunos e os professores. Então essa parte aqui é uma coisa muito importante, que a gente tem que considerar. Então, primeiro, o vocativo, prezados alunos e professores do Colégio Notre Dame de Campinas. E é muito relevante, depois que a gente escrever esse vocativo, a gente colocar uma vírgula para a gente dar um início. E o início, a gente vai dar uma pequena contextualização. E a partir disso, nessa contextualização, é muito vantajoso que a gente utilize palavras que chamam a atenção do leitor. Então, por exemplo, é com pesar, é com preocupação, é com gratidão, que eu me dirijo e aí eu vou colocar o que eu represento, quem que sou eu, Então, é com grande gratidão que estou aqui hoje, Acabei de utilizar esse adjetivo para chamar a atenção do leitor, como líder dos estudantes de nossa escola, para fazer a apresentação da palestra a respeito do significativo aumento das enchentes em nossa região e em todo o país. Então, basicamente, no primeiro a gente coloca o vocativo e em seguida a gente vem e fala um pouco, sobre nós, chamar a atenção do leitor e apresentar o tema. E a partir daí a gente vem com o nosso corpo do texto. E o corpo do texto é muito importante que a gente contextualize o leitor. Do que a gente está falando, por que esse tema é tão importante. No caso a gente está falando do significativo aumento das enchentes. Então, observe, eu começo assim. Atualmente, na sociedade brasileira, os diversos eventos climáticos vêm acarretando uma série de impactos devastadores, entre os quais se destaca o impressionante volume de chuvas, que, em proporções extremas, como em São Paulo, onde foram registrados 226,7 milímetros em um período de 3 dias, tem causado estragos recorrentes, como deslizamento de terra, quedas de árvores, interdições e vias de transbordamento. Esses eventos impactam diretamente diversas famílias e indiretamente toda a sociedade, além de deixarem muitas pessoas desalojadas devido às devastações provocadas. Então aqui, por que eu tenho que falar um pouco sobre a importância desse tema? Porque o cara que está ouvindo a palestra, ele tem que falar, eu tô aqui por algum motivo, por que é importante esse tema? Então quando você traz esses dados, é muito importante. Então, retomando, no início a gente coloca o vocativo, depois a gente chama a atenção do leitor, apresentando o tema e dizendo qual que é a nossa propriedade para estar lá apresentando, dando início à palestra. Em seguida, a gente vai utilizar as informações do texto que a gente tem como base, para que a gente possa apresentar o porquê que esse tema é relevante. Então, como aqui a gente observa, eu utilizo partes importantes, como 226,7 milímetros, período de 3 dias, eu apresento aqui também os impactos que são importantes, certo? Mas isso aqui, o mais importante é dar uma contextualização do que está acontecendo. Em seguida, é muito importante a gente falar a origem desse problema ou do que está sendo falado. Então, por exemplo, a gente está falando de chuvas. Então, em essência, este evento meteorológico está diretamente relacionado aos impactos ambientais resultantes das ações antropogênicas, ou seja, as ações humanas. O aumento da produção de gases poluentes, como metano, dióxido de carbono, impulsionam a destruição constante das florestas e sítios ambientais. Então, quando a gente traz esse contexto do porquê que essa ação ocorre, a pessoa entende, então isso aqui é muito ruim, mas isso é originado por tais motivos. Então, o que será que a gente pode fazer para tentar melhorar? Então, aí a gente vai trazendo mais informações para o nosso espectador, quem está observando e ouvindo a palestra. Então isso é muito importante. Então palavras que eu acho bastante relevante utilizar nesse período é em essência, por essa razão,
né? Apresentar também palavras para evitar repetição. Então, por exemplo, a gente está falando do planeta Terra. Então, planeta Terra, planeta Água, né? Planeta Azul, que são outros sinônimos importantes, né? Utilizar também bastante, né, os textos que a gente vai ter como base. E para finalizar, né, que também é bastante relevante, que é falar sobre os desdobramentos, os impactos que essa coisa que está sendo falada tem para nós, para a natureza e para todos os tipos de classes sociais. Isso é muito importante. E aqui, né, palavras importantes também, né, desdobramentos é uma palavra importante, e todos os motivos, então deslizamentos de terra, especialmente áreas mais inclinadas, enchentes, prejuízos materiais, né, outras doenças. E aqui, o que é muito importante, né, você trazer um pouco com palavras conectivos importantes. Então, como por exemplo, a gente vem ademais, a gente vem outro sim, a gente vem além disso. Então, essas palavras dão uma coesão maior para o seu texto e auxiliam para que você possa escrever. Então, resumidamente, vocativo, chamar a atenção do leitor apresentando o tema e também o que você tem de propriedade para estar lá. Contextualizar um pouco, né, sobre por que esse tema é importante. Explicar como ele se originou, os seus impactos e aí vem uma parte muito importante da palestra que é essencial. A palestra, como a gente não vai apresentar a palestra, a gente só está dando início, né? A gente precisa citar quem que a gente vai colocar para ser o principal, né? O cara que vai explicar todos esses fatores. Então aqui é muito relevante também, né? Começar com, para nos aprofundarmos nesse tema tão relevante, temos a honra de receber hoje um dos grandes especialistas. Então você vem e ressalta o cara que vai apresentar. E quando você ressalta ele, é importante você falar tudo aquilo que é relevante do currículo dele. Então, por exemplo, não vale a pena, sei lá, a gente está falando de meio ambiente, não vale a pena eu falar que ele foi advogado, não vai mudar muito, mas vale a pena eu falar que ele tem um canal no YouTube em relação a isso, vale a pena dizer que ele tem coisas relacionadas à engenharia, né, que ajuda na infraestrutura da cidade, etc. E depois que você falar isso, você traz uma final, né, que é, com grande satisfação, damos as boas-vindas ao palestrante, né, o nome que for. Aqui no caso era o professor e doutor Marcelo Marini Pereira de Souza. Então a estrutura da palestra é feita dessa forma. Então esse início aqui nunca vai variar, certo? Apenas o vocativo, né, porque você vai estar se dirigindo a outra pessoa na bimestral. E no final também, né, você vai estar se dirigindo a outra pessoa que vai palestrar. O corpo talvez varie um pouco do que ele peça, no entanto não vai mudar, né, muito essa questão da utilização das palavras, das consequências, dos conectivos. Então é muito relevante, né, esses pontos que eu citei. Então basicamente na bimestral você vai ter que utilizar muito bem os textos base e como um conselho muito importante é não copie. Pegue a informação e tente você mesmo lapidá-la e utilizar aquilo que é mais vantajoso e melhor para o texto. Lembrando também de não fazer períodos muito longos. O que é períodos muito longos? É quando você, por exemplo, fala: eu fui para a casa do meu amigo e lá eu joguei bola e depois eu fui para a piscina e depois eu comi, etc, 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 sem ter um ponto final. Então fala: eu fui para a casa do meu amigo e joguei futebol, ponto. Logo em seguida, entende? Então fica mais coeso, fica mais fácil de ler. Então todos esses conselhos que eu dei eu acho que são muito importantes para esse gênero. Eu acho que o que difere ele de todos é o início e o final. Então acho que isso é muito importante, certo? Então espero que vocês aprendam, né, entendam esse gênero que é muito importante, se dediquem, e eu recomendo que vocês peguem um tema aleatório e tentem fazer um texto, né, com algumas informações que vocês acharem nessa estrutura, certo? Muito obrigado, é isso, valeu!